Meus irmãos, graça e paz. Finalizando hoje o livro de Mateus, nós podemos destacar algumas lições que são importantes. Eu não vou narrar completamente a morte de Cristo, até porque o livro de Mateus não pega todos os detalhes, os evangelhos misturam, cada um pega um ponto específico da sua condenação e morte. Mas eu quero trazer algumas lições que para mim são importantes para a meditação, que é o nosso objetivo aqui. Então, no final do capítulo 26, após Jesus ter sido levado para ser julgado no Sinédrio, o texto vai dizer que Pedro ele seguiu Jesus de longe e talvez esse tenha sido um problema para Pedro. Mas Jesus havia dito que Pedro negaria ele 3 vezes. E conforme Pedro vai olhando, acompanhando tudo que está acontecendo, Pedro acaba negando Jesus. O galo canta. O texto vai dizer então que Pedro chora amargamente. Então, no capítulo 27, o texto então vai nos narrar acerca de Judas, que, vendo tudo que aconteceu com o mestre, o texto vai dizer que Judas volta ali aos líderes do povo e para desfazer o seu erro, porém não sendo possível. O texto diz então que Judas ele vai e ele acaba se matando. O primeiro ponto aqui é a atitude dos apóstolos mediante a um erro que cometeram. Enquanto Pedro se arrepende, chora, mas ele quer buscar ao Senhor, Judas, em seu arrependimento, vai se matar. O que nós devemos tirar de grande lição nisso é que a melhor maneira de nos arrependermos é aos pés do Mestre. O texto nos ensina que nós vamos errar, sim. Nessa vida passaremos por dificuldades, nessa vida cometeremos erros, conforme diz o mesmo o apóstolo Paulo, que o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Então, quando errarmos, conforme diz o apóstolo João, nós temos o advogado, Jesus Cristo justo, que nós possamos nos aproximar do nosso Mestre, reconhecer o nosso erro e dele alcançar perdão. A continuidade do capítulo 27, então, mostra toda a humilhação passada por Jesus. Mas há um autor que diz algo que eu gosto muito, e isso para mim é muito importante, eu quero narrar aqui. Cristo se esvaziou e se humilhou quando se fez homem. Depois desceu mais um degrau nessa humilhação ao se fazer servo, mas desceu às profundezas da humilhação quando suportou a morte e morte de cruz. Quando nós olhamos para a cruz, embora temos um Cristo sofredor, um servo sofredor, nós temos um instrumento de Deus para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Como falamos no vídeo anterior, na última Páscoa, que através do sangue do Cordeiro, todos o homem alcançaria salvação. Então, que nós possamos olhar não somente para o Cristo sofredor, mas no capítulo 28 nós temos o Cristo vencedor. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Os seus discípulos, aqueles que o seguiam, estavam tristes e perdidos, mas Cristo aparece com uma grande convocação: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que temos hoje é justamente para a glória do nome dele, que possamos cumprir a nossa missão, como ele cumpriu a dele, por amor às nossas vidas. Meus irmãos, Deus te abençoe, boas leituras e fique com Deus.